esse assunto multiplicou em comentários e mais comentários, perguntas e mais perguntas, achamos por bem nos reunimos essa noite, porque nós estamos falando de coisas que conceitualmente estão alterando, mudando na história entre nós. Então vale a pena nós ouvirmos, é justo, inclusive, nós ouvirmos Marcos e Mário, que são os irmãos que estão aqui conosco há mais tempo. E eles, então, têm muito mais para nos aclarar, nos esclarecer, nos ajudar. E eu sou aqui o mais novinho, gente. Pode não parecer, mas o caçula sou eu. Então, sou o último que fala e o primeiro que apanha nessa roda. Marcão, queria ouvir você e Mário um pouquinho sobre esse assunto, essa história aí de vocês. Conta para nós, o que aconteceu? Presbítero, pastor, mesma coisa, ministério, ofício. Como é que é esse negócio, meu amigo? Nos ajuda a entender melhor. Ok. Eu, para falar a verdade, eu até gostei quando soube que tinha gente dizendo: ué, o que está acontecendo? Está mudando? Porque a mudança é tão simples e tão pequena, mas os irmãos observaram. Por isso eu digo: olha, a turma está atenta aos detalhes, que coisa boa. Né? Mas, assim, nós queremos esclarecer um pouquinho aqui da nossa história, o que é que nós sempre praticamos e o que é esse pequeno ajuste, nem vou chamar de mudança, é um ajuste que a gente está fazendo aqui e vamos procurar explicar isso com detalhe para ver se tira todas as dúvidas que a gente viu que ficaram dúvidas na semana passada. Tá? Então, primeiro, a nossa prática de sempre, gente, ela sempre teve baseada no capítulo 20 de Atos. Tá? Ali em Atos 20, a partir do versículo 17, você vai ver que Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Ele estava em Mileto. Mileto é uma cidade bem próxima, tá? Alguém pode perguntar, mas se ele estava tão próximo, por que ele não foi lá? Por que ele mandou chamar os presbíteros? Isso também é uma coisa bem simples. Ele estava em viagem para Jerusalém e ele provavelmente não quis entrar em Éfeso, porque ele tinha tanta ligação com aquela igreja, tinha ficado tanto tempo lá, que se ele entrasse lá, ele não ia sair em menos de 3 meses, né? Então, para não ficar nesse aperto, eu creio que foi esse o motivo que Paulo mandou chamar os presbíteros. Ele queria conversar com os presbíteros e mais, ele tinha certeza que ele nunca mais ia vê-los. Era uma coisa que ele tinha como revelação do Senhor, e eles nunca mais iam encontrar com ele. Tá? Ele não sabia detalhes do que ia acontecer com ele em Jerusalém. Muita gente estava profetizando, mas ele seguiu firme, porque ele tinha convicção que ele tinha que ir para lá. Ocorre o seguinte: o que é que nós observamos de prático em Atos 20? Paulo, no versículo 17, você vai ver ele chamar os presbíteros de Éfeso. Então, quem veio? Vieram os presbíteros. Tá? Só que, e aqui foi bem explicado semana passada, que o significado de presbítero tem a ver com ancião. Tá? Não sendo necessariamente alguém de cabelo branco, né? Mas alguém que tem a maturidade que pode ser considerada a maturidade de um ancião. Tá? O que ocorre? Só que no versículo 28, essas mesmas pessoas que estavam definidas como sendo os presbíteros em Éfeso, eles foram chamados por Paulo de bispos. A palavra no grego é a palavra episcopos. E episcopos a gente aprendeu semana passada. O sentido é alguém que vê de cima, que enxerga e que vela olhando de cima, cuida olhando o todo. Tá? Então, fica evidente aí que todos os presbíteros eram bispos. Tá? A tradução da palavra grega episcopo é a palavra bispo. Então, todos os presbíteros eram bispos, ou seja, todos os bispos eram presbíteros também. Ocorre
que nós fomos assim muito orientados pelo Ivan a considerar as 3 palavras que aparecem aí. E ocorre que no versículo 28, Paulo também fala que eles tinham sido constituídos bispos sobre a igreja a fim de pastorear. Então, juntando aí presbítero, bispo e pastoreio, nós sempre praticamos assim, os 3 são a mesma pessoa, ou seja, todo que é presbítero é bispo e todos os que são bispo e presbítero são pastores. Bom, isso a gente está pensando em mudar? Não necessariamente. Veja só, acompanha bem o raciocínio para ver se não fica nenhuma falha aí. Tá? O que ocorre? Mas é importante que vocês entendam isso, que nós sempre tomamos Atos 20. Por isso, nós sempre... A igreja costuma chamar de presbítero, de pastor, os pastores, os presbíteros, sempre foi como um sinônimo. Tá? E isso também é confirmado na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, você vê a mesma coisa. Você vê Pedro dando uma palavra para os presbíteros e dizendo para eles pastoreai, ou seja, todos os presbíteros pastoreavam. A pergunta que fica, que está sendo feita é: pastorear é a mesma coisa que ser pastor, que ter o dom de pastor? Bom, antes de entrar nisso, nós vamos ver aqui, é importante dizer que na nossa experiência, com o passar dos anos, todos aqueles que nós reconhecemos como presbíteros e pastores, sempre foi gente com graça para pastorear. Todos eles foi identificado que eles tinham graça para pastorear, né? Essa graça era confirmada pelo convívio na igreja, pela formação de discípulos, pela formação de liderança também. Todos passaram por esse tipo, vamos dizer assim, de demanda ou de expectativa. Então, todos os que nós reconhecemos aqui em Salvador, eles sempre tiveram uma comprovada graça para pastorear. Só que nem todos eles, com o tempo, a gente percebeu que nem todos tinham graça para presidir. O cara, um pastoreio muito ativo, mas chega na hora, vamos chamar, dizer assim, da reunião do presbitério, a pessoa muito calada, com pouco para dizer, e ocorreu que ali, pelo ano de 2020, não, foi no ano de 2020, e nós estivemos conversando entre nós, na equipe, e compartilhando isso, nós sabíamos que a experiência do Edmar, lá em Ji-Paraná, tinha sido diferente. Tá? Ele tinha lá reconhecido, ele tinha irmãos que ele considerava que eram pastores e que não estavam como presbíteros, presidindo a igreja, mas estavam pastoreando. Porque, gente, pastoreio tem a ver com cuidar de vidas, com aconselhar, orientar, trazer correções, né? Mas, acima de tudo, encaminhar, guiar a pessoa no caminho do Senhor. Sendo que presidir, que é o que um presbítero faz, envolve outras coisas. Presidir envolve analisar a igreja como um todo, em oração, conversando uns com os outros, ir encontrando o caminho que é necessário para o momento, né? Definir, tomar decisões, definir, agendar, todas essas coisas são coisas que são feitas pelo presbitério, por aqueles que são presbíteros. Né? Como a gente viu que o Edmar tinha uma experiência um pouco diferente, a gente resolveu ouvi-lo, que foi aquelas coisas que ele compartilhou aqui semana passada. Tá? Só que nas nossas conversas foi bem mais longo, deu para responder tudo quanto era pergunta. Eu tinha
uma pergunta-chave, né? Porque se os presbíteros, bispos, não eram pastores, qual era a explicação para Atos 20? Então, a explicação nos pareceu muito satisfatória quando ele disse: nem todo que tem um ministério, e todos os ministérios envolvem algum tipo de pastoreio, um discipulador, um líder, pastoreia também, né? Todos os presbíteros têm que ser pessoas que têm um ministério de apacentamento da igreja, né? Mas não necessariamente todos os que têm esses ministérios são presbíteros. Então, nós vimos aí não é uma imposição das escrituras de que a gente não pode ter pastores, não pode ter, assim, a gente é obrigado a ter pastores que não sejam presbíteros. Não é isso. É uma possibilidade, é uma permissão das escrituras que nós vimos, aonde alguns que não têm essa graça para presidir, eles podem ser apóstolo, evangelista, profeta, mestre, seja lá o que for, e sem ser presbíteros. Então, a condição que está ali em Atos 20 é que para ser presbítero, a pessoa precisa pastorear, mas não no sentido de ter o dom pastoral, mas pastorear no sentido de apacentar. Quando Jesus falou para Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, no versículo seguinte, ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar, pastorear são sinônimos. Agora, não é obrigatório que toda pessoa que tenha esse ministério, que a pessoa ela precise ser presbítero também. É isso que nós vemos. Então, não é obrigatório que seja presbítero, tá? Ou seja, essa questão de ter pastores, ou profetas, ou apóstolos, que não exerçam o ministério de presbítero, essa questão é uma possibilidade que é dada, não é uma obrigação. Ninguém tem obrigação agora de ter que ir reconhecendo o ministério de gente. Isso vai variar muito de cidade para cidade, tá? Tem cidades onde tem 3 homens lá que se destacam e todos eles têm uma graça pastoral e todos eles têm graça para ser presbíteros. Não tem problema nenhum, pois que os 3 sejam presbíteros e os 3 sejam pastores, ou algum deles seja profeta, como está lá em Antioquia. Havia em Antioquia profetas e mestres. E, obviamente, aqueles profetas e mestres, eles compunham o presbitério da cidade, né? Então, o que nós estamos trazendo e procurando aclarar não é algo que precisamos fazer, mas é algo que podemos fazer. Nós não precisamos ter pastores que não sejam presbíteros. Não é obrigatório. O que nós estamos dizendo simplesmente é que é permitido, é possível, porque ali em Atos 20 não está escrito que eles são pastores, está escrito para eles pastorearem, para eles apacentarem. Bom, gente, eu espero que com essa explicação tenha ficado claro, porque alguns aqui em Salvador que trouxeram dúvidas tinha a ver com esse tema que a gente está explicando aqui, tá? Espero que tenha ficado suficientemente aclarado para vocês. Alguns se assustaram, como se fosse uma mudança drástica, ou como se nós estivéssemos impondo que fosse feito alguma coisa, quando é o contrário. Nós não estamos impondo que seja feito A ou B. Nós estamos dizendo que é permitido, que é possível reconhecer pastores, evangelistas, profetas,
apóstolos, sem que eles necessariamente funcionem como presbíteros, presidindo na localidade. A primeira veio da Lívia, né? 2002. No caso é 2102 para vocês aí, né? Na minha aqui está 21:03. Ah, não, isso aqui é o... Não. Desculpe. Boa Essa noite, aqui o Mário sugeriu aqui que você respondesse. Ah, não. O Mário sugeriu que você respondesse uma outra que está lá embaixo. Essa pergunta foi, de certa forma, respondida quando o Vanjo mostrou a diferença de função apostólica e de presbítero na sua exposição, mas para a gente ficar bem com a nossa amiga Lívia, só repetir as respostas aí. Boa noite, pastores. Por favor, o que diferencia os apóstolos dos presbíteros na prática? Aí, Vanjo, é só você repetir o que você já falou em relação ao próprio Mário. Bom, pegar um outro exemplo bíblico. Um apóstolo, ele pode estar exercendo o episcopado, sendo presbítero em uma localidade ou não. Por exemplo, Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, acho que Marcos fez referência a isso. Pedro escreve, como apóstolo, ele escreve aos presbíteros de outras localidades e diz: rogo aos presbíteros que é entre vós, eu presbítero como eles. Então, Pedro exercia o apostolado sobre uma área muito extensa, sobre várias localidades, mas exercia o episcopado em Jerusalém. Ele era presbítero em Jerusalém. Tiago foi apóstolo a vida inteira em Jerusalém. E, portanto, era também presbítero em Jerusalém. Mário, hoje, exerce o apostolado sobre várias localidades, muitas localidades. E, por muitos anos, ele harmonizou esse apostolado com o exercício do episcopado em Salvador. Ele era presbítero conosco. Hoje já não é mais, por uma questão de melhor uso e otimização do seu tempo e ministério. Então, mesmo não sendo presbítero em Salvador, ele exerce o apostolado em várias localidades e, como eu disse antes, estando presente na localidade, ele preside junto com aquele presbitério local. Mas o apóstolo, uma marca destacada do apostolado, é o exercício de uma autoridade e uma responsabilidade sobre pastoral ou sobre presbitérios, sobre presbíteros. Milena Deitos, obrigado, Vanjo. Vanjo, Milena Deitos. Oi. Só para não dar spoiler da próxima semana. Nós vamos falar sobre o apostolado na próxima semana. Ah, legal. Desculpa aí, companheiro. Tá certo você. Ai. O Jean, a Milena, logo em seguida. Para ser reconhecido o dom pastoral, também se faz necessárias as características descritas para presbítero? Não, querida. O Marcos explorou isso, dizendo que são coisas diferentes. Semana passada, eu não sei, Milena, se você assistiu a live da semana passada. Se não o fez, recomendação. A resposta vai estar bastante completa para você na live da semana passada. Olha um deverzinho de casa para ti aí, querida. A resposta é não, mas o porquê você vai ter que assistir a live da semana anterior. Tamara Rumas, olha a outra que uma dica, posso dar uma dica só, Edmar? Deve, a sempre. Mileninha, querida, aqui de Salvador. Milena, observa assim, ó, dom. Pensa que é dom. Dom é graça imerecida. Aí não tem que ter o quê? A live te responde aí, amada, viu? Mas pode te ajudar isso. Joia demais. Muito bom. Dom e ofício, não podemos confundir, né? A Tâmara. Alguém leia, por favor. Vai aí, Manuel. Você está muito caladinho aí, meu amigo. Rapaz, deixa eu quieto aqui, Edmar. Eu vou ler, tá? Irmãos, ter a graça
para presidir se refere também à questão da personalidade, de ter uma boa oratória e uma capacidade de liderança. Olha, a ver com isso, mas uma capacitação para presidir, liderar, isso sim, precisa ter. Uma boa oratória também, saber falar, saber se expressar, né, bem, saber se comunicar é muito importante e realmente faz parte dessa capacitação aí, quando você está num papel de presidir, né, presidir pessoas, presidir as situações, dar direção. As pessoas têm muito... Hoje algumas perguntas aí sobre essa questão de o que é presidir, né? E quando a gente fala de uma empresa, né, e todo mundo entende mais ou menos, cuidar de quase tudo, supervisionar tudo, está ali. Presidir uma igreja. Ficou mudo, Manuel. O sinal dele está oscilando, está cortando a voz dele. É verdade. Ok. Alguém quer dar continuidade? Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos adiante. Paulo Manuel, Maceno? É por aí, Paulo. Só vamos responder assim para o Paulo Maceno. É por aí, Paulo. É por aí. Ai, ai. Todo mundo ouvindo direitinho? Riva, 2004. Alguém vai lá? Não seria bom dar uma explicada sobre o que é presidir, até para ficar bem claro? Obrigado. Bom, Riva, eu vou repetir aqui, bem condensado, algo que foi dito hoje mesmo. O presbitério, quando se reúne, lembra, são presbíteros, são episcopos. Eles têm